Atenção! Começa agora uma teleaula de Física do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 23. Bons estudos! Você já viu na última teleaula de física que temperatura dos corpos é o assunto da termodinâmica, a parte da física que você está estudando agora. E você também viu que quente e frio são palavras usadas para expressar uma sensação. Mas será que essa forma de expressar o calor é a mais precisa? Na nossa vida de todo dia, sim, mas para a ciência é necessário usar termos mais precisos. E é justamente isso que você vai ver na teleaula de hoje. Na teleaula de hoje você vai estudar o calor e as suas unidades. Também vai conhecer o que é a capacidade térmica de um corpo e o que é o calor específico de uma substância. E agora preste muita atenção que a nossa teleaula de hoje está apenas começando. Você prefere frio ou calor? Frio. Calor. Calor. Calor também. Normalmente, nós associamos a palavra quente a situações em que um corpo ou então a atmosfera está com a temperatura elevada. E a palavra frio é justamente o contrário, quando alguma coisa ou então a atmosfera está com a temperatura baixa. Mas essa não é uma maneira muito precisa de se expressar calor de um corpo, porque depende de quem está sentindo o calor. Para uma pessoa que viva no sul do Brasil, a temperatura do Nordeste pode ser muito quente, enquanto para o morador do Nordeste, esta mesma temperatura pode ser muito agradável. Para algumas pessoas, um pouco de frio pode ser agradável e para outras pode ser insuportável. Muitas vezes a gente usa a palavra calor como sinônimo de temperatura quente, mas para a física, calor é uma forma de energia que está associada ao movimento das moléculas que constituem um corpo. Ah, isso quer dizer então que qualquer coisa, esteja quente ou fria, tem calor. Essa água aqui, por exemplo, olha, apesar de ela estar fria, ela tem calor. Já essa outra água que eu coloquei nessa panela aqui no fogo, ela está numa temperatura muito alta. Isso você já viu que quando acontece, significa que as moléculas dessa água estão em alto grau de agitação. Ou seja, a energia cinética média dessas moléculas é grande. Ou em outras palavras, a quantidade de energia no corpo é grande. Agora, e a propagação do calor, o que é? É a propagação dessa agitação molecular que eu estava falando. Ó, você quer um exemplo? Esse feijão aqui, quando eu coloquei no fogo, eu vi que a superfície dele demorou um certo tempo para se esquentar. Por quê? Porque as moléculas que estão na base da panela, mais próximas da chama, elas começaram a agitação e essa agitação foi se propagando até a superfície. Ao contrário disso, quando a gente coloca alguma coisa na geladeira, a gente está fazendo o quê? A gente está diminuindo a agitação molecular da água, do suco, enfim, do que você colocar dentro da geladeira, tá certo? E diminuir a agitação molecular, o que é? É retirar energia térmica, ou seja, esfriar alguma coisa. Oi, Vicente. Opa! Nossa, tudo isso é frio, rapaz. Dentro dessa cozinha tá um calor. Pois é, tô sentindo. Tá abafado aqui, hein? É, aqui agora lá fora, meu amigo, tá um frio danado. É mesmo, é? Ô, Vicente. Fala. Vou te falar uma coisa. O que é? O pessoal lá do cerimonial mandou avisar que tem mais 3 convidados para almoço. Ah, pelo amor de Deus, agora, em cima da hora, já tô com tudo pronto. Como é que eu vou fazer? Mandaram te avisar, né, Vicente? O que eu posso fazer? Bom, o único jeito é botar água no feijão. Pega um pouco de água lá, vamos tá legal. isso aqui. Tá, deixa comigo. Então tchau, tá? Depois a gente se fala, tá bom? Rosinha, sabe que eu acabei de falar com uma amiga, a Cristiana, e ela convidou umas pessoas pra almoçar na casa dela hoje. Ela acabou de saber que vai aparecer mais gente do que ela tava esperando. Ai, que coisa chata, né? Vai falar pra ela colocar mais água no feijão. É exatamente o que ela vai fazer. Só que ela tá preocupada porque com mais água vai demorar mais tempo pra cozinhar. Ela vai ter que calcular o tempo de cozimento. É mesmo. Sabe que quando eu coloco muita água pra fazer o café, ela demora pra esquentar? Ah, Maristela, a gente podia fazer essa experiência aqui. Isso mesmo, a gente podia provar se isso é verdade. Ah, eu já sei como. A gente pode pegar essas panelas e colocar numa panela 2 litros de água e na outra 1 litro de água. Aí nós colocamos as duas panelas para esquentar pelo mesmo período de tempo. A panela que tem menos água deve ficar numa temperatura mais alta. Bom, legal, vamos fazer? Vamos. Mãos à obra. Tá bom.
água das duas panelas está à mesma temperatura, de 23 graus Celsius. Agora você pode acender, Rosinha, só um pouquinho que eu vou marcar 3 minutos, tá bom? Vamos lá. Vai lá no primeiro, tem que ser rapidinho. Vamos lá. Deu aí? E já! Vamos lá agora, Rosinha, nós vamos verificar. Bom, essa panela tem 1 litro de água. Ó, a água está a 53 graus Celsius, então variou 30 graus Celsius em 3 minutos. Isso. E essa panela aqui com 2 litros de água está agora com 38 graus Celsius. Isso significa que houve uma variação de 15 graus Celsius. Exatamente. Bom, com esses resultados, olha, ficou bem claro o conceito que representa a propriedade que os corpos têm de esquentar e esfriar. É a capacidade térmica. Como em 2 litros de água há muito mais moléculas do que em 1 litro, será necessária muito mais energia para aquecer todas as moléculas da panela de 2 litros. A capacidade de um corpo ser aquecido, isto é, a capacidade térmica, pode ser definida matematicamente assim. E é com essa equação C igual a ΔQ sobre ΔT que calculamos se um corpo precisa de muita ou pouca energia térmica para esquentar, ou quanta energia precisamos retirar do corpo para que ele esfrie. Então, a capacidade térmica é a quantidade de calor necessária para variar de 1 grau Celsius a temperatura de um corpo. Na nossa experiência, a panela com 2 litros de água teve um aumento de temperatura 2 vezes menor do que a da panela com 1 litro. Mas é bom saber essas coisas, hein? Você viu só o que eu fiz? Eu peguei o feijão e dividi em 2 panelas menores. Assim eu posso esquentar uma quantidade menor de feijão em cada uma delas. Mas como é que você sabe que foi dada a mesma quantidade de calor para as 2 panelas? Ué, se a chama do gás é constante e tem a mesma intensidade, então a quantidade de calor que está sendo transmitido pela chama para cada uma dessas 2 panelas é a mesma, né, Gil? Tudo bem, mas aí como é que você faz para calcular tudo isso, Vicente? Bom, eu sei que o calor é uma forma de energia, você também sabe, né? Claro. Eu podia até usar a unidade do sistema internacional, que é o Joule. Mas na verdade se convencionou usar uma outra unidade, que é a caloria, sendo que a gente sabe que uma caloria equivale a 4,18 joules. Então eu posso definir caloria como a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. Tá bom. Então tá. Se uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar 1 grama de água em 1 grau Celsius, como é que será que você consegue calcular a quantidade de energia que você gastou nas panelas? Bom, aí eu vou ter que pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. Bom, eu sei que a densidade da água é de 1 kg a litro. Então 1 litro de água tem uma massa de 1 kg, ou seja, 1000 gramas. Vamos imaginar que a variação da temperatura em 1 litro de água foi de 30 graus Celsius. Aí eu posso fazer o seguinte raciocínio. A capacidade térmica de 1 litro de água é a razão entre a quantidade de calor que este litro de água recebeu e a variação de temperatura correspondente. Se eu dividir a capacidade térmica pela massa de água, vou ter a quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de cada grama de água de 1 grau Celsius. E isto eu sei quanto vale. Uma caloria dividida por 1 grama de água a 1 grau Celsius vai ser igual à quantidade de calor cedida à água dividida pela variação da temperatura e pela massa de água. Assim podemos escrever deste modo. A quantidade de calor cedida à água é igual ao produto da massa de água vezes a variação de temperatura vezes 1 caloria por grama Celsius. Agora, é só substituir pelos valores que eu já tenho, ou seja, a massa de água e a variação de temperatura de água e calcular. Pronto! 30 quilocalorias. Esta foi a energia térmica cedida à panela com 1 litro de água. Viu só?
Conseguimos acabar em tempo e aumentar o feijão. Que beleza. Que maravilha, hein, rapaz? A gente acabou muito antes do que eu pensava. Viu só? Agora, ô Vicente, conta aqui pra mim, vai. Que mágica você fez? Fala pra mim. Não tem mágica nenhuma, meu querido. Sabe o que eu fiz? Além de dividir em 2 panelas menores o feijão, eu escolhi 2 panelas de cobre, que esquentam a comida muito mais rápido do que panelas de alumínio. Ah, viu só? Rapaz esperto. Vamos servir. Poxa, como é que eu não pensei nisso antes? Panelas de cobre. É isso aí, eu tenho que dar essa dica pra Cristiana. Mas quer dizer então que panelas de materiais diferentes cozinham em tempos diferentes? Claro, Rosinha, isso acontece pela diferença de calor específico. Calor específico. Quer dizer então que cada substância tem seu calor específico? Claro, Rosinha. O calor específico é justamente uma propriedade específica de cada substância. Por exemplo, a água tem um calor específico, o alumínio tem outro, o cobre outro e assim por diante. Olha, no seu livro de estudos você vai encontrar uma tabela com os calores específicos de diversos materiais. Olha, dá para escrever a capacidade térmica em termos de calor específico deste modo. Assim, ó, calor específico é igual à capacidade térmica dividida pela massa do corpo. Eu tô entendendo. Quer dizer então que se a gente souber a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância aumente ou diminua de 1 grau Celsius em sua temperatura, a gente vai poder calcular a sua capacidade térmica se a gente também souber a sua massa. Em outras palavras, calor específico é a quantidade de calor necessária para que 1 grama de uma substância aumente sua temperatura de 1 grau Celsius. Dá pra gente calcular também o calor cedido ou retirado de um corpo se soubermos o valor da sua massa, do seu calor específico e da variação da temperatura. E o que ocorre na prática? As panelas de cobre e de alumínio têm a mesma massa, mas as panelas de cobre têm o calor específico menor, por isso esquentam mais rápido. Certo, com uma quantidade menor de calor, elas aumentam sua temperatura de modo mais rápido. Nossa, com essa conversa toda, Maristela, meu frio até passou, viu? Deixa eu passar essa dica pra Cristiana, só um pouquinho. A gente podia aproveitar e fazer uma boa revisão. E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você aprendeu que os conceitos de quente e frio não são precisos para expressar uma medida de temperatura. Aprendeu também que o calor é uma forma de energia e está relacionado à agitação molecular da matéria. Conheceu o conceito de capacidade térmica, que mede a quantidade de calor que deve ser fornecido ou retirado de um corpo para que sua temperatura aumente ou diminua de 1 grau Celsius. Conheceu também o conceito de calor específico, que mede a quantidade de calor necessária para aumentar ou diminuir de 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de uma substância. E esta é uma propriedade específica das substâncias. Lembre-se que é muito importante você acompanhar as aulas pela televisão, mas depois estudar pelo seu livro de física. nele você vai encontrar exercícios e tabelas para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Bons estudos e até a próxima teleaula.